Bem-vindos ao nosso vídeo sobre um tema que pode impactar diretamente o seu bolso: a bitributação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, especialmente se tem investimentos internacionais, uma empresa ou até mesmo se é um profissional autônomo que recebe dinheiro do exterior. Mas, afinal, o que é a bitributação? Por que ela acontece e como pode afetar você? Neste vídeo, vamos explorar o conceito de bitributação, como ela funciona na prática e o que as leis brasileiras e internacionais dizem sobre o assunto. Também vamos discutir a tributação de dividendos, um tema que gera muitas dúvidas, especialmente quando falamos de investimentos no Brasil e no exterior. E, claro, vamos abordar algumas estratégias para evitar pagar impostos em dobro e esclarecer o que você precisa saber para não cair nessa armadilha fiscal. A bitributação ocorre quando o mesmo rendimento, transação ou propriedade é sujeito a imposto por duas entidades fiscais diferentes, o que pode gerar uma sobrecarga financeira significativa para empresas e indivíduos. É um problema particularmente relevante para quem trabalha com mercados internacionais, investidores que recebem dividendos do exterior, ou até mesmo para empresas que lidam com mais de uma jurisdição fiscal. Ao longo deste vídeo, vamos trazer exemplos práticos de situações de bitributação, falar sobre os acordos internacionais que visam evitar essa prática, como a legislação brasileira trata o tema e o que você pode fazer para reduzir ou eliminar esse impacto na sua vida financeira. A ideia aqui é esclarecer o que é, de fato, a bitributação e ajudá-lo a entender se sua empresa, investimentos ou situação financeira estão sendo impactados por isso. Antes de seguirmos, já aproveite para se inscrever no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal, curta este vídeo e ative o sininho para receber todas as novidades. Vamos juntos entender melhor o que é a bitributação e como você pode se proteger. A bitributação é um tema que pode ser mais comum do que muitos imaginam. Imagine que você possui uma empresa que opera em dois estados diferentes no Brasil ou que, como investidor, recebe dividendos de uma empresa estrangeira. Nesses casos, a chance de você enfrentar a bitributação é real. Mas por quê? Como funciona essa cobrança dupla? Para entender melhor, é importante diferenciar entre bitributação nacional e internacional. No caso da bitributação nacional, ela ocorre quando o mesmo fato gerador, como um serviço prestado ou um bem adquirido, é tributado por dois municípios ou estados diferentes. Por exemplo, imagine que você contrata um serviço em um município, mas sua empresa está registrada em outro. Em algumas situações, tanto o município onde o serviço foi contratado quanto aquele onde está registrada a empresa podem querer cobrar o ISS, Imposto sobre Serviços. Isso configura a bitributação, uma situação que pode elevar significativamente os custos do seu negócio. Já no contexto internacional, a bitributação pode ocorrer quando uma pessoa física ou jurídica é obrigada a pagar impostos em dois países diferentes sobre o mesmo rendimento. Um exemplo clássico é o pagamento de dividendos por uma empresa americana a um investidor brasileiro. A receita pode ser tributada nos Estados Unidos, onde foi gerada, e novamente no Brasil, quando é transferida ao investidor. Para evitar essa dupla cobrança, muitos países, incluindo o Brasil, têm acordos internacionais de bitributação. Esses acordos são tratados que estabelecem regras para determinar qual país tem o direito de tributar determinados rendimentos, oferecendo um alívio fiscal para evitar que o mesmo dinheiro seja tributado duas vezes. A legislação brasileira, por exemplo, permite que tributos pagos no exterior sejam deduzidos na hora de pagar impostos no Brasil, mas isso depende de o país de origem do rendimento ter um acordo de bitributação com o Brasil. E mesmo assim, é importante ter atenção às regras específicas de cada acordo, já que algumas vezes o crédito tributário não cobre todo o imposto pago no exterior, especialmente em casos de tributação de dividendos. Dúvidas como a tributação dos dividendos configura bitributação, ou como funciona a tributação para Hotmart ou para quem recebe dinheiro do exterior, são bastante comuns. E é por isso que é essencial entender como cada situação se encaixa dentro do conceito de bitributação e quais são as implicações fiscais. Saber se sua empresa está pagando mais impostos do que deveria ou se você está sendo duplamente tributado por um serviço é fundamental para manter sua saúde financeira em dia. Portanto, a bitributação não é apenas uma questão de pagar mais impostos, mas também de conhecer os mecanismos legais que podem ajudar a reduzir esses custos. E uma das melhores formas de se proteger é conhecendo a legislação vigente e buscando sempre a orientação de um especialista em tributação. Fique atento a detalhes como o país onde o imposto é pago e se existe algum tipo de acordo de bitributação que possa beneficiá-lo. Não é incomum que empreendedores e investidores percam dinheiro por não entenderem a complexidade desses acordos e a legislação aplicável. Se você já teve alguma experiência com bitributação ou tem dúvidas sobre como evitar a dupla tributação, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal,
curtir este vídeo e compartilhar com quem pode se beneficiar dessas informações. Quando falamos de bitributação, a situação fica ainda mais complexa quando lidamos com tributação internacional e com diferentes jurisdições fiscais. Para quem trabalha com vendas internacionais, recebe pagamentos de plataformas como a Hotmart, ou possui investimentos no exterior, é fundamental entender como a legislação brasileira e de outros países se relaciona para evitar pagar impostos duas vezes. Um ponto importante é entender como funcionam os acordos de bitributação, também conhecidos como tratados para evitar a dupla tributação. O Brasil possui uma série de tratados com diferentes países, visando impedir que o mesmo rendimento seja tributado duas vezes. Esses acordos geralmente seguem modelos internacionais, como o modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ou o modelo das Nações Unidas, adaptando-se às especificidades de cada país. Por exemplo, um dos tópicos mais discutidos é a tributação de dividendos internacionais. No Brasil, os dividendos recebidos por pessoas físicas são isentos de imposto de renda, o que parece um benefício significativo. No entanto, quando esses dividendos vêm do exterior, a história muda. Suponha que você receba dividendos de uma empresa americana. Esses dividendos são primeiro tributados nos Estados Unidos, onde a alíquota pode variar, e, ao chegar ao Brasil, podem ser novamente tributados, dependendo do valor recebido. Neste caso, a questão que surge é: a tributação dos dividendos configura bitributação? A resposta para isso dependendo diretamente da existência de um acordo de bitributação entre os Estados Unidos e o Brasil, que permite compensar o imposto pago lá com o devido aqui. A legislação brasileira, conforme disposto na Lei nº 9249/1995, permite o abatimento dos impostos pagos no exterior, mas é necessário seguir regras estritas e manter a documentação em dia para não ter problemas com a Receita Federal. Além dos dividendos, temos também a questão da tributação sobre dinheiro recebido no exterior por pessoas físicas e jurídicas. Quem presta serviços a clientes fora do Brasil, por exemplo, pode ter que lidar com a tributação na fonte, que é quando o imposto é retido no país de origem do rendimento. Essa prática é comum e pode levar à bitributação se o Brasil decidir tributar o mesmo valor ao ser transferido para cá. No mundo digital, plataformas como a Hotmart e outras de vendas online têm regras próprias sobre a retenção de impostos, dependendo de onde a venda é realizada. Por isso, é essencial entender como a tributação funciona para cada tipo de receita. Para quem vende para o exterior usando essas plataformas, a Receita Federal brasileira pode exigir que os impostos sejam pagos aqui, mesmo que parte da receita já tenha sido tributada lá fora. Isso gera necessidade de buscar acordos de bitributação ou mecanismos de crédito tributário que permitam evitar a dupla tributação. Seja no Brasil ou no exterior, estar atento às regras de tributação na fonte, tributação para a Hotmart, ou mesmo para situações mais específicas como a bitributação do ISS entre municípios, pode fazer a diferença para o seu negócio. Muitas vezes, pequenos detalhes na legislação podem permitir ajustes que impactam diretamente o resultado financeiro final, tornando mais eficiente o pagamento de impostos. Essas são apenas algumas das situações onde a bitributação pode ocorrer, e conhecer os detalhes específicos da sua situação é crucial. Caso você tenha se deparado com uma situação de bitributação, compartilhe sua experiência nos comentários para que possamos ajudar uns aos outros a encontrar soluções. E, claro, se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Inscreva-se no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal, ative as notificações e curta o vídeo para continuar recebendo informações valiosas sobre finanças e como proteger seu patrimônio. Continuando com o nosso tema, vamos explorar um pouco mais sobre as consequências e como a legislação brasileira aborda a questão da bitributação. Um ponto crucial para entender é que a bitributação não é apenas um problema teórico ou algo que afeta apenas grandes corporações. Ela pode impactar o dia a dia de qualquer pessoa que tenha alguma relação financeira com o exterior ou com múltiplas jurisdições dentro do Brasil. Então, por que isso é importante para você? Imagine que você, como autônomo, preste um serviço para um cliente em outro estado. Dependendo do tipo de serviço, ambos os estados podem entender que têm direito a tributar essa atividade, resultando em uma bitributação. Nesse cenário, surgem duas perguntas importantes. Minha empresa está pagando mais impostos do que deveria? E como posso evitar isso? Para responder a essas questões, é essencial conhecer as regras específicas de cada estado e verificar se há acordos para evitar a bitributação. No Brasil, temos algumas leis específicas que tratam do tema da bitributação, especialmente em relação ao ISS, Imposto sobre Serviços. A Lei Complementar nº 116 de 2003, que regula o ISS, estabelece regras para a cobrança desse imposto e busca evitar a bitributação,
determinando em quais casos a competência para cobrar o ISS é do município onde o serviço é prestado ou onde a empresa está localizada. Apesar dessas regras, ainda há controvérsias e disputas entre municípios, o que torna importante que empresas e profissionais estejam sempre atualizados sobre a legislação vigente e recorram à assessoria jurídica ou contábil especializada quando necessário. Além disso, a bitributação também pode ocorrer no caso de operações internacionais. A Lei nº 12.249/2010 foi um marco importante ao introduzir medidas que visam adequar o Brasil a padrões internacionais de tributação, permitindo que empresas brasileiras utilizem créditos tributários de impostos pagos no exterior. Esses créditos podem ser utilizados para compensar o imposto devido no Brasil, desde que a documentação comprobatória esteja correta e que o imposto pago seja de natureza semelhante ao tributo brasileiro. Isso é particularmente relevante para empresas que atuam no exterior ou para profissionais que recebem receitas de fora do país. Outra área que merece destaque é a tributação de operações digitais, especialmente no contexto de vendas de produtos e serviços por plataformas internacionais. Para quem usa plataformas como a Hotmart, a tributação pode ser complexa e variar de acordo com o local de origem do comprador. Nesse caso, entender se existe alguma bitributação envolvida é essencial para garantir que os impostos sejam corretamente recolhidos, sem pagar além do necessário. Então, como evitar a bitributação na prática? Existem algumas estratégias que podem ser adotadas. Um conhecimento da legislação vigente, estar informado sobre as leis e regras tributárias, tanto no Brasil quanto no exterior, é a base para evitar pagar impostos em duplicidade. Isso inclui entender a legislação do seu estado, município e país com o qual você mantém relações financeiras. 2. Utilizar acordos de bitributação. Se você trabalha com o exterior, verifique se o Brasil possui um tratado de bitributação com o país em questão. Esses tratados podem evitar a cobrança dupla e garantir que você consiga recuperar parte dos impostos pagos. 3. Manter uma documentação impecável. A Receita Federal é rigorosa quanto à documentação que comprova o pagamento de impostos no exterior. Portanto, guardar todos os comprovantes e manter uma organização financeira clara é essencial para conseguir utilizar créditos tributários. 4. Buscar orientação especializada. Consultar advogados tributaristas ou contadores especializados pode ser um investimento importante para evitar a bitributação, principalmente em situações mais complexas ou que envolvam múltiplas jurisdições. Essas estratégias são fundamentais para quem quer evitar surpresas desagradáveis e otimizar o pagamento de impostos. Se você tem dúvidas sobre como funciona a bitributação em situações específicas, deixe seu comentário e compartilhe conosco. E não esqueça, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Inscreva-se no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal e ative o sininho para receber mais conteúdos que vão ajudar você a tomar decisões financeiras mais inteligentes e seguras. Até agora, exploramos diferentes cenários de bitributação, tanto no Brasil quanto no exterior, e como isso pode afetar sua vida financeira. Mas quais são os passos práticos e legais que você pode tomar para minimizar o impacto da bitributação e garantir que está cumprindo suas obrigações fiscais de forma eficiente? Primeiro, vamos falar sobre como os acordos internacionais podem ser uma verdadeira salvação quando o assunto é bitributação. O Brasil tem uma série de tratados para evitar a dupla tributação com vários países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Japão e muitos outros. Esses tratados ajudam a definir qual país tem o direito de tributar determinada receita, evitando que o mesmo montante seja tributado duas vezes. Esses acordos são baseados em diretrizes internacionais, como o modelo da OCDE, que prevê regras para a correta tributação de rendimentos como dividendos, royalties, juros e lucros de empresas. Por exemplo, se você recebe rendimentos do exterior, como dividendos de ações estrangeiras, é possível evitar pagar impostos em duplicidade se o país de origem tiver um acordo de bitributação com o Brasil. Esses acordos geralmente permitem que o imposto pago no exterior seja abatido do imposto devido aqui. Contudo, cada acordo tem suas peculiaridades, e é fundamental conhecer as especificidades do tratado aplicável ao seu caso. No Brasil, a Receita Federal exige uma comprovação clara do imposto pago lá fora para permitir o abatimento. Por isso, é importante manter a documentação completa e correta para garantir que você está dentro da legalidade. Além disso, existem estratégias legais que podem ser utilizadas para evitar a bitributação. A adoção de um planejamento tributário eficiente, por exemplo, pode ajudar a identificar as melhores formas de declarar rendimentos e deduzir impostos pagos no exterior. Muitas vezes, profissionais e empresas acabam pagando mais impostos do que o necessário simplesmente por desconhecerem as opções disponíveis. Utilizar incentivos fiscais,
Aproveitar deduções e estar atento às oportunidades oferecidas pelos tratados internacionais pode ser a chave para reduzir custos. Outra questão relevante é a tributação na fonte. Quando você recebe um pagamento do exterior, muitas vezes o imposto é retido no país de origem. Dependendo do tipo de rendimento, essa tributação na fonte pode variar significativamente. Por isso, é crucial entender como ela funciona para saber se você tem direito a compensar esses valores no Brasil. A legislação brasileira permite a compensação do imposto pago no exterior, mas, como vimos, é necessário que haja um acordo de bitributação válido e que a natureza do imposto seja similar àquela do tributo brasileiro. Dentro do Brasil, a bitributação pode ser evitada através do conhecimento detalhado da legislação local e estadual. Como mencionamos anteriormente, disputas entre estados e municípios sobre a competência de cobrança de impostos como o ISS são comuns. Quando há dúvida sobre quem deve tributar, muitas vezes cabe à empresa ou ao prestador de serviços buscar orientação jurídica ou recorrer a soluções amigáveis, como acordos entre as partes. Vale lembrar que, em casos extremos, é possível buscar o poder judiciário para resolver essas disputas, especialmente quando há interpretação divergente sobre a competência tributária. Se você possui uma empresa que atua em diversos estados, por exemplo, é essencial estar atento às regras específicas de cada localidade e evitar cair em armadilhas fiscais que possam resultar na bitributação. Estar atualizado sobre as alterações na legislação tributária é outra prática recomendada, já que mudanças nas leis podem afetar diretamente a forma como os impostos são aplicados. E, por fim, nunca subestima a importância de uma consultoria especializada. Advogados tributaristas e contadores podem ajudar a identificar possíveis pontos de bitributação e sugerir ajustes no seu planejamento fiscal. Para empresas, essa é uma prática comum e altamente recomendada, mas até mesmo indivíduos que tenham investimentos no exterior podem se beneficiar de uma orientação profissional para garantir que estão maximizando seus lucros e minimizando o impacto dos impostos. Chegamos ao final deste vídeo, e esperamos que as informações tenham sido úteis para esclarecer o que é a bitributação e como você pode lidar com ela. Lembre-se, a chave está no conhecimento e no planejamento. Se você tiver mais dúvidas ou sugestões sobre temas que gostaria de ver por aqui, deixe nos comentários. E, claro, antes de finalizar, não se esqueça de se inscrever no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal, curtir este vídeo e ativar o sininho. Assim, você fica sempre atualizado sobre as melhores práticas para proteger seu patrimônio e tomar decisões financeiras mais inteligentes. Até o próximo vídeo.